Olá! O consentimento da pessoa a quem se referem os dados pessoais é suficiente para tornar lícito o tratamento desses dados? É sobre isso que vamos falar um pouco nesse vídeo de hoje. Conforme já explicado em outros vídeos deste canal que trata sobre a proteção dos dados pessoais, o consentimento é uma das condições para que o tratamento desses dados pessoais, sejam os dados pessoais em geral, sejam os chamados dados pessoais sensíveis, seja um tratamento lícito, seja um tratamento de acordo com o que prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei essa, que como também já comentamos anteriormente, versa sobre o mais recente direito fundamental inserido no artigo 5º da Constituição Federal, que é o direito fundamental à proteção dos dados pessoais, que foi introduzido na Constituição pela Emenda Constitucional 115 de 2022. Mas retornando à questão do consentimento, como dizíamos, não se trata de um consentimento qualquer. É um consentimento que deve ter determinadas características para ser suficiente como justificativa de licitude para o tratamento dos dados pessoais. Os dispositivos que prevêem as características deste consentimento são os seguintes. O primeiro dispositivo que trata sobre as características do consentimento é o próprio artigo 5º, que no seu inciso 12, o artigo 5º é o artigo que traz uma série de definições importantes para a Lei Geral de Proteção de Dados, e neste mesmo artigo 5º, já no inciso 12, prevê que consentimento é manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, como se vê, já o artigo 5º, inciso 12, traz 4 características importantes do consentimento, de qualquer consentimento para fins dessa lei. Esse consentimento deve ser livre, informado, ou seja, a pessoa deve consentir depois que recebeu informações claras e explícitas sobre para o que é que se está concedendo a autorização para o tratamento dos dados pessoais. Inequívoca, ou seja, se deve saber que a pessoa quer mesmo deferir aquele consentimento para aquele fim específico, e vinculado a uma finalidade determinada. O consentimento não pode ser em aberto, genérico, visto que, como veremos mais adiante, esses consentimentos em aberto, genéricos, são nulos. Então, o primeiro dispositivo que traz as principais características do consentimento é o artigo 5º, inciso 12, que diz que ele deve ser livre, informado, inequívoco e vinculado a uma finalidade determinada. Muito bem. Além de livre, informado, inequívoco e vinculado a uma determinada finalidade, o consentimento válido para fins de tratamento de dados pessoais, previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, apresenta outras importantes características. Essas características a mais, além de uma explicação melhor dessas características que já estão no próprio artigo 5º, inciso 12, vão ser encontradas em outros dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, como é o caso do artigo 8º. O artigo 8º diz no seu caput que o consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º, como já vimos em outros vídeos e vamos falar um pouco aqui, é aquele que traz as condições de validade do tratamento dos dados pessoais em geral, sendo que as condições de validade do tratamento dos dados pessoais sensíveis vão estar no artigo 11, como veremos mais adiante. Então aqui está fazendo referência ao consentimento do artigo 7º, mas também teremos um consentimento no artigo 11, como veremos mais adiante. Então vamos retomar aqui ao caput do artigo 8º. Diz assim: o consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Ou seja, o que se extrai facilmente do caput do artigo 8º é que, além de livre, informado, inequívoco e vinculado a uma finalidade determinada, que já estava previsto no artigo 5º, inciso 12, o caput do artigo 8º também deixa expresso que o consentimento deve ser expresso, que o consentimento deve ser inequívoco desse ponto de vista de se poder aferir com facilidade que era aquela mesma vontade do titular, sendo essa vontade expressa de preferência por escrito ou por outro meio que se possa aferir à vontade do titular com segurança. Deixando bastante clara a importância do consentimento nesse contexto de tratamento de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados agrega outra qualidade a este consentimento,
Consentimento, além de livre, informado, inequívoco, vinculado a uma determinada finalidade e expresso, poderá ser sempre revogável. Então, é essa característica da revogabilidade do consentimento que vamos encontrar em alguns parágrafos do artigo 8º que comentamos há pouco. Então, um primeiro parágrafo do artigo 8º, como veremos, dará mais clareza a essa questão de a autorização não poder ser genérica, e um outro parágrafo, como veremos agora, traz a característica da revogabilidade deste consentimento. Então, vamos ver o que dizem esses dois parágrafos do artigo 8º. O parágrafo 4º diz o seguinte: o consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Conforme comentamos há pouco, o consentimento deve ser não só vinculado a uma finalidade determinada, como também a própria lei já traz a possibilidade de nulidade de uma autorização genérica, ou seja, as autorizações genéricas serão nulas. Outro parágrafo importante do artigo 8º traz aí sim a característica da revogabilidade, como dissemos há pouco. Esse parágrafo vai ser o parágrafo 5º do artigo 8º, que diz o seguinte: o consentimento poderá ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular. Então, como se vê, tanto o consentimento deve ser expresso, como também a revogação desse consentimento deve ser igualmente expressa. E, por analogia ao dispositivo que falou do consentimento mesmo, essa revogação expressa deverá também ser, de preferência, por escrito ou por outro meio que se possa aferir com segurança à vontade do titular. Muito bem. Concluindo aqui esses comentários sobre quais as características que devem ter um consentimento válido para fins da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos falar um pouco aqui sobre dois parágrafos do artigo 9º que traz importantes normas que versam sobre como deve ser um consentimento efetivamente informado, bem como algumas hipóteses de revogação deste consentimento. Então, o parágrafo 1º do artigo 9º diz o seguinte: na hipótese em que o consentimento é requerido, e abro um parênteses aqui, é em qualquer hipótese que o consentimento é requerido, destaco isso porque, como veremos mais adiante, existem algumas passagens da norma que dão a impressão de que o consentimento para dados sensíveis seria diferente do consentimento para dados não sensíveis, e como estamos vendo por todos esses dispositivos que estamos comentando, qualquer consentimento deve apresentar todas essas características que estamos destacando aqui. Então, retomando para o texto do parágrafo 1º do artigo 9º, voltando para o início, o parágrafo 1º diz assim: na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. Então, todas essas são as condições para que se considere que efetivamente o consentimento foi um consentimento informado. Vale dizer, não é qualquer informação que se dê ao titular de dados que serve para se considerar que aquele consentimento foi informado. Não, deve ser uma informação efetivamente acessível, inteligível por esse titular. E, por consequência, essa informação deve se adequar ao público a que se destina. Ou seja, não vai se poder dar a informação da mesma forma a um público que tenha tido condições de ter uma educação formal, que tenha mais discernimento, conhecimento da língua. Essa informação seria dada da mesma forma para um público com menos educação formal, com menos conhecimento da língua. Não. Essa informação deve ser clara para aquele público a que se destina. Caso contrário, não teríamos aí um consentimento efetivamente informado. Então, como diz a lei, essa informação deve ser fornecida previamente, com transparência, de forma clara e inequívoca. Esse conteúdo não pode ser enganoso ou abusivo. Só assim teremos efetivamente um consentimento informado na forma da lei. O outro parágrafo do artigo 9º que vale a pena destacar aqui para concluirmos essas características do consentimento para fins da Lei Geral de Proteção de Dados é o parágrafo 2º do artigo 9º que diz o seguinte: na hipótese em que o consentimento é requerido, volto a repetir, em qualquer hipótese que consentimento é requerido, voltando para o texto da lei, na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudança da finalidade
para o tratamento de dados não compatível, né? Melhor dizendo, se houver mudanças na finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações. Então, como vemos, esse parágrafo trata de duas características do consentimento. A primeira delas, que já tínhamos destacado, a vinculação da autorização para um fim específico, para uma finalidade específica. De forma que, se essa finalidade mudar para algo incompatível com a finalidade original, o controlador deverá informar ao titular de dados para ele analisar se mantém ou não mantém sua autorização, seu consentimento. Podendo, nessa hipótese, não concordando com a nova finalidade, podendo revogar aquela autorização. A revogabilidade, como dissemos, é uma característica também inerente ao consentimento para fins da Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, como vimos, o consentimento válido para fins da Lei Geral de Proteção de Dados não é um consentimento qualquer. É um consentimento qualificado, um consentimento que deve apresentar características específicas sob pena de ser considerado nulo, sob pena de não ter nenhuma validade para dar licitude ao tratamento de dados pessoais em questão. Então, recapitulando aqui, esse consentimento, qualquer consentimento concedido para fins da Lei Geral de Proteção de Dados, deve atender aos seguintes requisitos, deve ter as seguintes características. Deverá ser um consentimento livre, informado, inequívoco ou específico, ou também chamado de granulado, ou seja, um consentimento que deve se referir a determinados dados pessoais com relação a determinadas finalidades, ou seja, deverá ser um consentimento vinculado. Esse consentimento deverá ser expresso, de preferência por escrito ou por qualquer outro meio que se possa aferir com segurança à vontade do titular. E, por fim, como dissemos há pouco, será um consentimento sempre passível de revogação, principalmente se houver alguma alteração da finalidade que foi originalmente autorizada pelo titular dos dados. No entanto, como sempre fazemos neste canal, vamos buscar agora verificar uma relação desta norma com a realidade da relação de trabalho subordinado. Como sabemos, a relação de trabalho subordinado é marcada por um desequilíbrio entre as partes, ou seja, é uma relação que se diz assimétrica, tendo em vista o desequilíbrio de poder entre o prestador de serviço, o trabalhador subordinado, e seu empregador. Essa característica não é exclusiva da relação de trabalho subordinado. Como sabemos, na relação de consumo, há um desequilíbrio entre o fornecedor do produto ou do serviço e o consumidor. E por conta desse desequilíbrio, existe um conjunto de normas, que no caso é o direito do consumidor, que trata essa relação desequilibrada. Mas voltando aqui para o tema do vídeo, nós gostaríamos de comentar agora como se dá essa questão do consentimento numa relação de trabalho subordinado, que é uma relação desequilibrada. Como sabemos, dificilmente vai poder se ter segurança absoluta de que aquela autorização, que aquele consentimento dado pelo trabalhador subordinado, que muitas vezes está numa situação inclusive de dependência econômica do seu empregador, foi um consentimento livre, seja na fase pré-contratual, ou seja, o candidato ao emprego pode ter receio de não autorizando se quer ser contratado, seja na fase contratual. O trabalhador pode ter receio de, ao não consentir com o tratamento daqueles dados, poder vir a ser mais adiante prejudicado na sua carreira ou poder vir a ser até desligado da empresa. É claro que não será desligado da empresa se dizendo expressamente que assim o foi porque não autorizou. Dificilmente isso vai acontecer. Mas a possibilidade de existir existe. A possibilidade de ser demitido, melhor dizendo, existe, e isso pode influenciar neste consentimento e não se tratar de um consentimento efetivamente livre. Vale dizer, qualquer tratamento de dados que se fundamentar numa relação de trabalho subordinado apenas no consentimento do titular de dados, sendo o consentimento dado pelo titular de dados
trabalhador subordinado, sempre será uma fundamentação frágil, passível de contestação posterior. Daí porque, a partir de agora, neste vídeo, vamos falar um pouco de quais seriam os fundamentos normativos menos contestáveis para o tratamento dos dados pessoais numa relação de trabalho subordinada. Muito bem. Antes de começar a falar especificamente de quais seriam as fundamentações legais para o tratamento de dados pessoais dos trabalhadores numa relação de trabalho subordinada, a fim de que não se fie o empregador apenas no consentimento dos titulares do direito, dada a fragilidade desse consentimento numa relação jurídica desequilibrada, vamos lembrar aqui dois conceitos importantes, até mesmo porque quando formos falar da fundamentação que não seja o consentimento, vamos cotejar as autorizações legais para o tratamento de dados pessoais gerais, comparando isso com dados pessoais sensíveis, para a partir daí tirar algumas conclusões no final desses comentários. Antes disso, vamos lembrar uma distinção importante, que é aquela trazida no artigo 5º, incisos 1 e 2, que são os incisos que definem dados pessoais gerais e dados pessoais sensíveis. Então, o artigo 5º, inciso 1, diz que dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, como vemos, o titular do direito que essa lei versa é sempre uma pessoa natural, uma pessoa física, né? Um ser humano, e não as pessoas jurídicas. No caso dessa lei, o titular do direito são apenas as pessoas físicas. E dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Muito bem. O inciso 2 traz a importante definição do que seria dado pessoal sensível, já abordado em outros vídeos deste canal. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, essa é a definição de dado sensível, e vamos ver agora quais são as autorizações de tratamento desses dados, além do consentimento, bem como vamos comparar quais são as autorizações que existem para o dado pessoal em geral, quais são as autorizações que não estão presentes para o dado pessoal sensível, para tirarmos daí algumas conclusões mais adiante. Os dois dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados que elencam as condições de licitude de tratamento de dados pessoais são o artigo 7º e o artigo 11. Versando o artigo 7º sobre as condições de licitude de tratamento de dados pessoais em geral, e o artigo 11 trazendo o rol de condições de licitude para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Então, são esses os dois dispositivos que vamos comparar agora, procurando destacar os principais fundamentos para tratamento de dados pessoais do trabalhador numa relação de trabalho subordinado, para que o empregador não se valha apenas da autorização do titular de dados. Então, vamos ver aqui. Logo no início do artigo 7º e também do artigo 11, traz o consentimento como uma das condições de validade do tratamento de dados pessoais, como nós já tínhamos dito. Só vamos destacar aqui, apesar de o objetivo dessa parte é falar sobre tudo que não fosse consentimento, vamos só no iniciozinho aqui abrir um parênteses para mostrar que a forma que o legislador se referiu ao consentimento no artigo 7º, que é para dados pessoais em geral, é um pouco diferente da forma que ele se referiu ao consentimento no artigo 11, que é para dados sensíveis. Mas conforme já comentamos e fundamentamos anteriormente, essa diferença é apenas aparente, porque as condições que não aparecem no consentimento do artigo 7º estão previstas em outros dispositivos da lei para qualquer consentimento exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Só que no caso do artigo 11, o legislador fez questão de fazer constar expressamente algumas características desse consentimento no próprio artigo 11. Então, o artigo 7º, inciso 1, diz assim: o caput do artigo 7º diz: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 1 do 7º, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Agora vamos ver como é que diz o artigo 11, que é o que versa sobre dados pessoais sensíveis. O caput do artigo 11 diz assim: o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. 1.
quando o titular ou seu responsável legal, tem esse acréscimo, consentir de forma específica, destacada para finalidades específicas. Então, se for analisar apenas esse dispositivo, cotejar esses dois dispositivos isoladamente, isso pode levar à conclusão equivocada de que apenas o consentimento para tratamento de dados pessoais sensíveis é que deveria ser específico, destacado e para finalidades específicas. E como já vimos, todo e qualquer consentimento exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados deve ter essas características e outras mais que destacamos há pouco, né? Então, o consentimento está ali nos dois dispositivos, efetivamente, como uma das condições de licitude. Mas vamos passar agora sim para aqueles outros fundamentos de licitude, que não o consentimento, que é o que vamos mostrar nesse vídeo aqui como passíveis de serem usados com mais segurança numa relação jurídica desequilibrada. Vamos ver agora, rapidamente, quais são os fundamentos legais que não o consentimento, do qual pode se valer o empregador para o tratamento dos dados pessoais em geral e os dados pessoais sensíveis dos seus empregados. Vamos dar destaque nessa parte do que está de forma, se não igual, bastante semelhante, tanto no artigo 7º, que é o que trata da licitude do tratamento de dados pessoais em geral, quanto no artigo 11, que é o artigo que trata da licitude do tratamento dos dados sensíveis. Então vamos ver rapidamente aqui, além do consentimento, o que é que está em ambos os artigos. Artigo 7º, inciso 2. O acápite do artigo 7º diz que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Hipótese análoga também está no inciso 2, a linha A do artigo 11. Sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para a linha A do inciso 2 do artigo 11. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, é lícito o tratamento de dados tanto pessoais quanto dados pessoais sensíveis. Prosseguindo aqui, hipótese também, se não igual, bastante semelhante do artigo 7º e artigo 11. Para o exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Esse último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem, está previsto assim no artigo 7º. No artigo 11, inciso 2, a linha D, exercício regular de direitos, inclusive em contratos. Essa parte de contrato vamos comentar daqui a pouco, que é um pouco diferente das disposições do artigo 7º para o artigo 11, mas o exercício regular de direitos, inclusive em contratos, está no 11, em processo judicial, administrativo e arbitral, esse último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem. Então, afora a menção a contrato no artigo 11, o restante é semelhante nos dois dispositivos que trata tanto dos dados pessoais como dos dados sensíveis. Inciso 7, agora do artigo 7º, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Isso está no artigo 7º. No artigo 11, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 8 do artigo 7º, para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissional de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Diz o artigo 11, na questão de dados sensíveis. Tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissional de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Então, como vemos, esses são os dispositivos que, se não de forma idêntica, estão de forma muito semelhante, dando fundamento ao tratamento dos dados pessoais em geral e dos dados pessoais sensíveis. Pois bem, vamos ver agora o que é que está previsto de forma distinta nesses dois artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o artigo 7º e o artigo 11, ou até mesmo o que não está previsto sequer no artigo que versa sobre as condições de licitude de tratamento de dados sensíveis. Claro que vamos enfocar aqui a distinção entre esses dois dispositivos que mais interessa para esses comentários que estamos fazendo, que toma como base a relação de trabalho subordinado, uma relação jurídica que, como dissemos, é uma relação assimétrica, em que há uma diferença de poder marcante entre as partes relacionadas. Então vamos ver aqui a distinção entre esses dois dispositivos, ou até mesmo o que sequer está previsto no artigo 11.
Vamos inverter a ordem aqui dos comentários para deixar por último justamente uma distinção que vamos usar como base para conclusões que vamos chegar neste vídeo mais adiante. Então, nós vemos aqui que no inciso 9 do artigo 7º, encontra-se previsto que é lícito o tratamento de dados pessoais em geral, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Então, essa possibilidade de licitude do tratamento de dados pessoais em gerais, quando necessário para entender esses interesses legítimos do controlador ou de terceiros, a lei não define o que seriam interesses legítimos do controlador, isso provavelmente virá em outras normas, poderá vir até em normas infralegais, produzidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas sequer essa possibilidade de tratamento de dados pessoais sensíveis, no caso de ser necessário para atender interesses legítimos, sequer está prevista no artigo 11, o que se era de se esperar, visto que os dados pessoais sensíveis, como podemos extrair facilmente daquela definição de dados pessoais sensíveis que falamos há pouco, são dados que são passíveis de serem usados para alguma postura discriminatória. Daí porque todo cuidado se deve ter no tratamento desses dados sensíveis, e o legislador aqui, já na própria norma, já no próprio texto da lei, retirou das possibilidades de tratamento lícito de dados pessoais sensíveis a hipótese de quando for necessário para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiros, quaisquer que sejam esses interesses tidos como legítimos. Muito bem, como dissemos, invertemos a ordem e vamos agora subir um pouco na norma e falar sobre outro tratamento distinto que o legislador trouxe quando comparamos o artigo 7º com o artigo 11. No artigo 5º, melhor dizendo, no artigo 7º, inciso 5 da Lei Geral de Proteção de Dados, encontramos a possibilidade de ser lícito o tratamento de dados pessoais em geral, quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato, do qual seja parte o titular a pedido do titular dos dados. Ou seja, então, há aqui a previsão de que é lícito o tratamento de dados pessoais em geral para a execução do contrato ou para procedimentos preliminares relacionados ao contrato, ou seja, para a fase pré-processual, melhor dizendo, para a fase pré-contratual, ou seja, aquela fase em que se está recebendo currículos, se está realizando entrevistas dos candidatos a emprego. Então, o tratamento dos dados pessoais em geral é lícito quando necessário para a execução do contrato ou para procedimentos preliminares. Agora, quando vamos para o artigo 11, que é o artigo que versa sobre as condições de licitude dos dados pessoais sensíveis, nós vemos que o legislador trata o assunto de forma distinta. Para começar, a questão de licitude do tratamento do dado pessoal sensível no que diz respeito a contrato foi inserido no mesmo dispositivo que trata do exercício regular de direitos. Então, se no dado pessoal em geral, no artigo 7º, isso está separado, a possibilidade está ali prevista no inciso 5 do artigo 7º para a execução de contrato, no artigo 11, a questão do contrato já está prevista junto com a hipótese de exercício regular de direitos, inclusive em contratos. Agora, o que é o mais importante? Nós percebemos que o legislador de 2018, da Lei Geral de Proteção de Dados, optou por sequer incluir a possibilidade de tratamento de dados sensíveis nessa fase pré-contratual, ou seja, não há nenhuma previsão no artigo 11 de licitude de tratamento de dados sensíveis em procedimentos preliminares relacionados ao contrato. Ou seja, eu penso que é facilmente extraível daí que, se não em raríssimas exceções, no geral, esses dados sensíveis não podem ser tratados quando se tratar de um contexto, quando versar sobre um contexto pré-contratual. Então, defendemos aqui a tese que conseguimos extrair facilmente dessa ausência de previsão da licitude de tratamento de dados sensível para procedimentos preliminares ao contrato. Não há essa previsão
no artigo 11, e disso e do que demais consta na lei, bem como em decorrência dos princípios que regem a Lei Geral de Proteção de Dados, que vamos comentar ainda neste vídeo mais adiante, concluímos que, se não for vedado, é absolutamente restrito o tratamento de dados sensíveis na fase pré-contratual. Para concluir esses comentários, vamos destacar aqui um aspecto muito relevante, que é a previsão contida na parte inicial da Lei Geral de Proteção de Dados, dos princípios que devem reger a aplicação de todos os preceitos contidos nesta lei. Esses princípios assumem uma relevância, inclusive, maior a partir do momento que a proteção de dados pessoais passou a ser reconhecido como um direito fundamental, incluído no artigo 5º da Constituição Federal, pela recente Emenda Constitucional 115 de 2022. Então, estamos versando aqui sobre um direito fundamental esse que conta com uma lei específica, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa lei, logo no seu início, traz os princípios balizadores da sua aplicação. São vários os princípios e nós vamos destacar aqui apenas os 3 primeiros, que são, na verdade, os princípios basilares da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que são os princípios que muitas vezes são considerados subprincípios da aplicação do princípio da proporcionalidade. Estamos destacando isso aqui e chamando a atenção, porque justamente a observância desses parâmetros relevantes deve ser sempre cumprida para a aplicação de todos os preceitos desta norma. Vale dizer, não basta simplesmente verificar a possibilidade do enquadramento de uma daquelas hipóteses de licitude que comentamos há pouco, até mesmo porque, como vamos destacar rapidamente aqui, a lei prevê a ausência, a dispensa de consentimento quando o dado pessoal foi feito público pelo próprio titular. Então, o dado pessoal está lá público numa rede social do titular, mas mesmo assim, mesmo sendo dispensado o consentimento porque o dado foi feito público pelo próprio titular, esses princípios devem ser observados, e apenas se essa observância estiver presente, pode-se dizer que ali se tem um tratamento lícito desses dados pessoais, principalmente quando se trata dos dados pessoais sensíveis. Então, vamos ver aqui quais são esses 3 principais princípios que, como dissemos, a doutrina considera subprincípios do princípio da proporcionalidade, cuja observância é indispensável para se ter um tratamento lícito de dados pessoais. Esses princípios estão previstos no artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados. São vários os princípios, vamos destacar aqui os primeiros. Diz assim o artigo 6º: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé, e aí já temos o próprio princípio da boa-fé logo no caput, e os seguintes princípios, né? O legislador optou por não considerar a boa-fé um princípio, por ser algo talvez até mais fundamental da aplicação dessa norma, e principalmente quando se refere a direitos fundamentais, e passa a elencar o que chamou de princípios. Inciso 1. Princípio da finalidade. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, o princípio da finalidade. O princípio da adequação. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. E, finalmente, o princípio 3 da necessidade, também conhecido como princípio da minimização, a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcional e não excessivos. Melhor dizendo, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, portanto, esses são os 3 primeiros princípios previstos no artigo 6º, além da própria boa-fé que está logo no caput, cuja observância se faz indispensável para se ter um tratamento
lícito. Como eu falei, não só são esses princípios, são outros, mas para que esse vídeo não se alongue mais do que o que se alongou, vamos destacar aqui esses 3 primeiros princípios, chamando a atenção, inclusive, que eles devem ser observados mesmo quando se encontra uma condição de licitude ali perfeitamente aplicável ao caso concreto. E que deve ser aplicado, inclusive, nas hipóteses, como dissemos há pouco, que é aquela prevista no artigo 7º, parágrafo 4º. Vamos transcrever aqui para ficar mais claro. O artigo 7º, parágrafo 4º diz assim: é dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Então, como vemos no próprio parágrafo 4º do artigo 7º, há o alerta de que, mesmo os dados tendo sido tornados públicos pelo titular, o tratamento desses dados só poderá ocorrer de forma lícita se esses princípios que comentamos há pouco foram observados. Pois bem, estes eram os rápidos comentários que tínhamos a fazer sobre esses 2 aspectos importantes da Lei Geral de Proteção de Dados, que são o consentimento do titular para o tratamento de seus dados pessoais, principalmente num contexto de relação jurídica assimétrica e desequilibrada, como é a relação de trabalho subordinado, bem como a comparação que fizemos entre o artigo 7º, que versa sobre as condições de licitude de dados pessoais em geral, com o artigo 11, que trata sobre as condições de licitude dos dados pessoais sensíveis, onde procuramos mostrar que existem hipóteses de licitude de tratamento dos dados pessoais em geral que sequer estão previstas para os dados pessoais sensíveis. Com relação aos princípios, comentamos os 3 primeiros, que são os principais, e numa próxima oportunidade nos aprofundaremos sobre os demais princípios previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Temos esperança dessas informações terem sido úteis. Nos encontramos em outra oportunidade.